Meu nome é Beatriz Maria, eu tenho 27 anos, eu nasci no dia 1º de fevereiro de 1998 na cidade de Tararé, mas desde os 3 anos que eu moro aqui em Bom Sucesso de Tararé com a família. Ô Bia, você foi apresentada para mim como uma pessoa conhecedora, né? Apesar de ser tão jovem, uma pessoa conhecedora da história aqui de Bom Sucesso de Tararé, né? A que se deve seu interesse, assim, pela história de Bom Sucesso? Como eu já acho que todo mundo sabe, né? Eu sou de uma família bem tradicional aqui de Bom Sucesso, que é a tal da família do seu Vitorião, que desde pequenininha juntava os netos, os bisnetos, para contar a história de Saci, de lobisomem, para contar a história de quando ele veio para cá, de quando a avó dele foi caçada no mato. Então nós, que éramos crianças, ficávamos admiradas com toda aquela história e eu sempre tive interesse em saber. E desde adolescente eu buscava vir para cá para conversar com a minha bisavó e com meu bisavô para entender melhor a história deles. Não com viés científico, né, que ainda não era formada, fazia ensino médio, mas com conhecimento, né? Eu queria saber como que a nossa família tinha se formado. Era um interesse primeiro. Então eu gravava vídeos no celular amador e depois eu passava por um computador e ficava estudando, tentando decorar aquilo, porque eu sabia que eles não eram eternos, que eu ia perder meu bisavô, que eu ia perder minha bisavó, e com eles eu ia perder a história. Eu ia perder uma parte da minha história, da minha identidade, então eu precisava resgatar aquilo. E cadê esses vídeos? Esses vídeos estão num HDzinho que eu tenho, gente. A câmera era tão ruim, era daquele primeiro Samsung, sabe, Pocket, que a voz sai, a imagem sai depois. Mas eu ainda tenho todos os vídeos bonitinho. Pode começar, tia. Quando eu era moça, como essas meninas aí, e era mais nova ainda, mais menina. Daí eu estava fazendo farinha no mijolo e era dia de carnaval. Daí nós estávamos lá, eu com uma colega minha, que era a comadre Aparecida, filha da Tava fora. Daí nós estávamos lá fazendo farinha lá, ela torrando e eu cuidando do mijolo. Daí a comadre Joana mesmo, que era minha prima mesmo, e a cana do Pedro Gaiotti, você conhece, né, a cana do Pedro Gaiotti? Era moça, nova. Daí eles inventaram de assustar nós no mijolo. Daí fizeram uma sacadona nas costas, as duas, né? Aquela sacadona nas costas e foram. Daí, para assustar nós no mijolo mesmo. E nós não sabíamos, né? Nós estávamos eu torrando farinha lá, chegou aqueles 2 homens na porta do mijolo, assim, e daí perguntando. Daí eu estava lidando no mijolo, fui atender eles, né? Abri a porta, já abri uma frestinha, assim, de medo, né? Porque era um homem estranho, que sacador nas costas. Daí, quando eu perguntou, viu, você sabe o caminho da caverna? Daí eu disse, sei, pensa a estrada mesmo aí. Daí abri um pouquinho a porta, me contar para eles que era para aquela estrada mesmo que ia, né? Daí a comadre Joana, com a canta por malvadeza, pularam em mim e disseram, agora nós já te pega, você. Senhora, mas... Nós abrimos a boca a gritar, e era um mijolo, era um lugar soturno, não tinha ninguém, só a casa mais perto era do compadre Otávio Flora e do Luizinho. Daí nós de grito, tinha ido o Rodrigo, uns pardos e rapazes, para ver nós se assustar e se esconderam embaixo da ponte. Tinha uma ponte assim também perto, se esconderam embaixo da ponte. Daí de tanto nós gritar, o compadre Otávio foi lá, coitado.
Foi lá, mas só que nós ficamos assim de um jeito que depois nós não conhecíamos mais. Não conhecemos mais a Marijona e nem a Cândida. E ficamos com aquele susto, aquela coisa mais ruim. E daí ele falava com nós, e as meninas também falavam com nós, e nós não atendíamos mais. Aquele medo traspassou. Daí os outros saíram de lá da Basta Ponte, vieram também e falavam com nós, agradavam nós. Nós não atendia mais, de tanto que nós ficamos assustadas, né? Daí foi ver, reuniu bastante gente lá para ver o susto nosso, né? Daí nós larguemos a mão da farinha e fomos embora. E eu, que me assustei mais, fiquei doente. Fiquei uma semana doente por causa daquele susto. Senhor amado, tia. E daí eles se arrependeram de fazer aquilo para nós, mas já tinham feito, né? Já tinham feito. Eles vieram por brincadeira e nós se assustemos mesmo de verdade. Tenho vídeos também da dona Juliana, que vocês entrevistaram ontem. Então eu era uma adolescente um pouco estranha, né? Eu saía atrás das pessoas mais antigas. Você tinha amigos, amigas, não? Ah, muito pouco. É pouco, né? Com essa estranheza toda. Eu gostava muito de conversar com os mais velhos. Sempre gostei. E aí foi surgindo a vontade, por que não fazer história? Por que não resgatar de uma forma científica a história desse lugar? E minha avó me incentivava muito, meu avô. E eu tenho assim comigo que eles foram os primeiros, né? E depois as futuras gerações que vão surgindo, elas não vão ter mais essa ideia de comunidade, de vida comunitária, como era antigamente, de ajuda mútua, que eles se ajudavam bastante. E eu queria resgatar isso, nem que fosse por meio de vídeo amador. Que, aliás, eu nem pude usar no meu trabalho de conclusão de curso, porque eram amadores demais. Né? Então, alguns corrompidos. Então, na verdade, eu comecei do zero. Quando eu fiz história, eu tive que começar do zero, resgatar toda essa memória. Mas é uma criança estranha, né? Mas que legal que você começou lá de criança mesmo. Que idade você tinha? Mais uns 10 anos? Com uns 10 anos, a gente se juntava para escutar a história dos antigos. Eles falavam assim, a história dos antigos. Era em volta do fogão de lenha ou era na sala? Em volta do fogão, na sala. Em qualquer momento eu chegava lá, vô, conta aquela história de novo do boitatá que você ouviu na estrada. Aí começava, e aquelas crianças admiradas, sem celular, né? Ficava admirada, assim, escutando a história de quando ele era inspetor de quarteirão, que tinha, né, que era muito violento, tinha a história as histórias dos assassinatos, e aquela criançada ficava polvorosa. Então começou aí uma vontade de querer aprender, de querer saber. Que legal. Escuta, você aí então foi estudar história, né? Fui estudar história. E aí quando você se deparou com a coisa formal mesmo do ensino, foi meio diferente, né? Nossa, totalmente. Então, me conta aí quais foram os seus desafios, porque de repente você fantasiava que seria de uma maneira e deve ter sido de outra. Nossa. Conta como é que foi pra nós. Pra mim seria muito fácil, né? Eu já tenho contato com as pessoas mais antigas, vai ser moleza. Aí eu cheguei pro meu orientador, primeiro que meu orientador ele foi para Roma, me orientava online. À distância. E para ele tudo estava lindo, tudo que eu escrevia estava lindo, maravilhoso. Aí ele resolveu deixar o meu trabalho e entregou para outro professor. Ele olhou para mim e falou, você não é uma escritora de historinhas, você vai ser uma pesquisadora. Você vai arrumar tudo isso? Tá tudo errado. E naquele momento deu um baque assim, meu Deus do céu. Por quê? Porque eu ia escrevendo o que eu ouvia, mas eu tinha que ter base científica para isso. Quando eu comecei a construir a monografia, eu tinha apenas um documento oficial do período de formação da cidade. Um livro de notas da Igreja Católica, que é a terra da minha bisavó, só. O resto teve que ser construído com fonte oral, que é o seu trabalho, né? E a fonte oral na academia, nas universidades, ela é um pouco preterida, porque alguns dizem que tem interferência sociocultural, que às vezes as histórias não batem. Então eu tive muita resistência dentro da universidade em fazer um trabalho de história oral.
Então eu tive que reformular totalmente o meu trabalho. Eu fiz de uma forma um pouco diferente do que eu tinha pensado no início, mas saiu. E saiu com a fonte oral, né? Assim, da fonte principal. Na época, meu orientador até falou, você não vai tirar nota máxima. Saiba que um 10 você não vai tirar. Porque seu trabalho tem algumas questões que você não conseguiu responder, que você não vai responder. Porque não tinha a fonte primária, não tinha um caderno de registros, não tinha uma coisa física, sabe? Era só relatos que eu ia coletando e fazendo casar entre si. E aí realmente eu não tirei nota máxima. Ó, eu já não sei se é o momento, mas assim, você podia escrever um romance, né? Podia. Eu acho que era mais a sua cara, de repente, né? E aí eu comecei a esboçar, eu tenho o meu plano mesmo. No momento, né, tô lecionando, mas eu quero escrever um livro. Eu já tenho um bom material para escrever um livro sobre a história da cidade, juntando os aspectos científicos que eu fui descobrindo através da monografia com as histórias e experiências das pessoas aqui desse local. Um dos empecilhos, né, que a gente trabalha, vai onde tem vaga para professor. Então eu saí daqui em 2021 e até agora eu tô fora. Então esse trabalho deu uma pausa, mas ainda é algo que eu quero concluir. Você quer fazer, né? Que é um objetivo de vida. Então, agora, vamos voltar para a história de Bom Sucesso de Tararé. Aqui era distrito, né? Sim, de Tararé, de né? Tararé. E quando é que você começou a sua história? E que ponto que você decidiu que era o Marco Zero? Iniciar das histórias, dos relatos que eu colhi, eu lembro muito bem de um relato ditado pela Benedita, né, pela minha avó, que o avô dela tinha vindo no Rio Grande do Sul fugido. Eu escutei várias pessoas falando isso. Que ele era foragido de lá. Eu falei, mas por quê? Não, porque aconteceu algo, ele fugiu com a família junto com as tropas. E aí aquilo já, tropeirismo. E aí eu falava, vó, de onde que eles vieram? Ah, eles vieram da região de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. E aí o que a pesquisadora vai fazer? Vai entrar em contato com o registro lá de Lagoa Vermelha para pesquisar uma certidão de nascimento de Francisco Almeida Campos. Se aquela pessoa realmente existiu. E realmente existiu. Ele tinha, eu lembro que na época eu gastei aí, por conta de ser um registro antigo, né? Eles têm que procurar e tudo mais. Mas a história era a seguinte, o Francisco, ele era um político influente da cidade de Lagoa Vermelha. E aí, alguns acontecimentos que eu não consegui provar, portanto eu não vou falar aqui o que eu não consegui provar, ele teve que sair com a família toda de lá, por volta ainda do finalzinho do século XIX, fugindo de perseguição política, né? Uma tese aí que eu levantei. Então, de lá, eles vieram com o caminho de tropas de Vacaria até a cidade de Itapetininga. E de Itapetininga eles foram retornando. Como nessa parte eu não ia ter muito registro escrito, a fuga, né? Da fuga, o que tinha acontecido, eu falei, eu não posso começar daí, eu vou começar então um pouquinho depois. Então eu comecei com a instalação da família, dos filhos dele, aqui na cidade de Bom Sucesso de Tararé. Que daí era o pai da minha bisavó, o José Bonifácio. Então, alguns registros foram encontrados. Antes de Bom Sucesso ser distrito de Tararé, ele era de Apiaí, pertencia a Apiaí. E o cartório, né, o registro de nascimentos, casamentos e morte era realizado em Apiaí. Então, de Tararé, parti para o cartório de Apiaí. Na verdade, o cartório, nem tanto a igreja, né, com os registros de nascimento, de óbito e casamento, para tentar entender como aquelas pessoas passaram a morar aqui, se casar, ter filhos. E daí foi se construindo um trabalho muito bonito. Essas pessoas que moravam aqui de início, elas não foram os primeiros habitantes, né? Hoje nós sabemos que tinham vários acampamentos indígenas aqui, da tribo Caigangue. E eles ficavam mais ou menos no território que hoje é conhecido como bairro da Serrinha. A última remanescente Caigangue, ela faleceu nesse século, se eu não me engano, em 2001.
Então, misturando essa parte da aculturação da cultura que vem do Rio Grande do Sul com os indígenas, com parte também de afro-brasileiros que também se instalaram aqui, a gente conseguiu formar aí o meu trabalho, que eu falei especificamente sobre a identidade formada a partir dessa aculturação, dessa assimilação dos povos. Né? Eu não pude fazer o que eu queria desde o início, que era contar a história da chegada de Francisco Almeida Campos, sua família e a conquista, né, desse território, até porque não tinha fonte. Então eu fui para o lado mais cultural, das subjetividades e de como as culturas se interligaram para formar o que a gente tem aqui hoje, que é algo super diferente de muitos lugares e que é algo único, que deve ser preservado e que aqui o pessoal preserva de fato, né? Principalmente os mais antigos. O que você fala que é algo único, que o pessoal ainda preserva? Algo único? Eu escutava muito isso assim: filha, nós somos gaúchos, nós viemos lá do Rio Grande do Sul. Aí eu pensava assim, mas não é gaúcho, né? Nasceu aqui, como que pode ser gaúcho? Então eu comecei a estudar bastante sobre cultura e entendi assim, alguns aspectos culturais lá do Rio Grande do Sul, a alimentação, a dança, a música, vieram com esse pessoal, com essas tropas e se instalou aqui. Mas, juntamente com os assentados, com os grupos indígenas que estavam aqui, se mudou aquela cultura pura, não gosto de falar esse termo, mas formou algo único. Como, por exemplo, aqui a gente não tem o costume de usar bombacha, né? Se toma chimarrão, se dança nos bailes gaúchos, mas não tem aquela questão da vestimenta, do orgulho, que lá é muito forte. Mas tem algo nosso. Tem algo nosso, por exemplo, nos casamentos, nas festas de igreja, você tem muita questão da religiosidade ligada à cultura musical, ligada à cultura da alimentação em comunidade, que é uma coisa também que foi introduzida com a chegada desses tropeiros com os grupos indígenas, e a alimentação também é totalmente diferente. Você tem o uso de muitas raízes, mas também tem o uso lá das comidas misturadas, que é específico das tropas que eles faziam durante o processo. Então é algo que se uniu. Você tem a união da cultura caigangue, você tem a união da língua, do jeito de falar, do jeito de dançar, do jeito de chamar, né, do senso de comunidade. Mas você tem também aspectos da cultura gaúcha, como, não sei se vocês já perceberam, acredito que não ainda, porque vocês tiveram oportunidade. De chegar, acabaram de chegar, mas a questão de algumas pessoas, a fala não tem tanto. Mas a questão de... A fala vocês parecem paranaense. Fala a gente parece bem paranaense. Então, mais uma coisa lá o pessoal de São Paulo já não entende o que eu falo, já acha que eu sou do Paraná. E aí, o que eu gosto muito de falar, isso aqui é algo único, não pode ser descrito. Essa cultura, ela veio lá do Rio Grande do Sul. Não, ela se modificou aqui, com a população que já estava aqui e com a população que veio. Eu falo muito, né? Eu espero que eu não esteja falando muito. Não. Eu estou deixando brecha, assim, para dúvida. Não, pode deixar, que eu tô atento. Vai, continua. Fica atento. Eu não quero cortar seu raciocínio. A questão dos casamentos, que eu acho que é o essencial. Aqui a gente tem Então, muito... eu quero saber a marca que você falou que é algo único. A marca, exatamente, senso comunitário. É. Eu acho que o senso comunitário aqui, ele é único. Por exemplo, você gosta de velórios? Aqui você ia amar ir no velório, porque o velório é festa. Jura? Então festa. aí já gostei. Você vai... Eu não gosto de velório justamente porque não é festa. Você chega, tem aquela comunidade já tá lá, tá triste, né? Todo mundo triste. Mas você chega, tem uma janta te esperando. Tem um café da manhã, tem um almoço. Peraí, isso é em todas as classes sociais? Aqui
aqui praticamente em todos, porque como todo mundo se conhece, né? Então é aquilo, e todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Nossa, fulano está passando por dificuldade. Não, vamos lá. Então esse senso de comunidade eu ainda não encontrei. Mesmo que agora está tendo religiões outras evangélicas, né? Outras, exatamente, mesmo tendo outras religiões, ainda existe ainda se tem um senso comunitário muito específico, muito bonito. A questão dos velórios com alimentação, com a chegada aí de pessoas de longe que você vê, que você... então não é uma coisa, como eu posso dizer, triste, de certa forma. Era um dos meus programas favoritos. Mas não favoritos. tem música, né? Não. Música ainda não. Ainda não. Eu acho que é bem capaz de quando sair o cortejo colocarem uma música, porque aí o povo eu já vi velório com música, para almoçar, para para conversar, para... Então eu acho isso único. Único. E a coisa da comida, né? Porque aqui eu descobri que tem um bolinho de frango, tem um encapotado. Tem encapotado. Tem mais alguma coisa que é típica daqui em relação à comida, não? Olha, aqui de típico você vai ter alimentos, praticamente, a gente tem também, né? Eu falei aí dos gaúchos, falei dos indígenas, falei dos afro-brasileiros, mas a gente também tem bastante influência mineira aqui na região. Então, porque eles vieram por causa do café aqui. Então a gente tem o virado, né? Os virados de feijão, de banana, de carne, de paçoca. Então são alimentos bem simples, que são feitos de uma forma bem simples, mas que são culturais. Como por exemplo, como eu falei, os virados, tem a questão do frango também. Vamos lembrar que naquela época não tinha mercado, né? Então, porco, frango, que era criado no terreiro, era a base principal alimentar daquela população, dessa população. Então, foram alimentos nessa base, né? O toucinho, torresmo frito, é muito forte. A galinha ensopada, a quirera, são alimentos simples, não é uma coisa extravagante, mas que traz também esse senso de identidade, né? É um costume você se alimentar dessa forma. Então, quando surge uma coisa nova, aqui é festa, né? Nossa, é um prato típico, é um lanche, é uma pizza. Isso não atrai tanto como aquela mesa farta de sítio, que você tem a polenta frita, você tem o frango, você tem o porco, e é sempre com muita fartura. Isso eu acho fenomenal. Você vai nas casas, você tem o café, você tem o convite para ficar, para jantar. Essa parte, eu acredito que no interior do Brasil, em muitos lugares ainda existe, né? Persista. E aqui ainda persiste. E eu acredito que isso é o que fortalece também essa identidade desses munícipes que ainda se enxergam naquele período, né? Aqui, como você percebe, não é uma cidade muito desenvolvida economicamente. Você tem uma cidade que ela tem hoje o turismo como uma parte grande do dia a dia, do cotidiano, né, das pessoas. A gente vê turistas, mas nós precisamos enxergar que aqui está estagnado essa forma de... Por quê? Eu tenho a percepção que as pessoas preferem esse estilo de vida. Preferem esse estilo de vida simples. Não estou dizendo que não quer que a cidade cresça, mas esse sossego, essa calma, esse senso familiar das famílias que originaram, né, o município, elas gostam desse estilo de vida, desse estilo simples, caipira, vivendo no mato, plantando sua própria roça. É algo que você vê em todas as pessoas que eu colhi depoimento falam isso, que tem um medo, aquele medo que a cidade cresça e perca o que ela é. Mas o que ela é? Eu fico pensando que eles têm esse medo, que eu observo, é verdade, né? Mas esse medo parece que vai, como fala, botar em xeque os valores que eles têm, que eles querem passar para os filhos, né? Botar em risco os valores deles. Exatamente. E assim, não é só do progresso, não sei o que vai vir gente de fora, vai vir droga, vai vir violência. É por aí também, não? É por aí também.
essa questão dos valores, ela é muito forte, né? Está intimamente ligada aos valores religiosos, Isso, aqui é o catolicismo. Então, sim, você enxerga que os pais, né, essa quarta geração dos filhos dos colonizadores que vieram lá no século XIX, início do século XX, eles preservam essa forma de ser, eles querem passar para os filhos essa forma de ser, mas aí a gente já tem um conflito geracional, né? E você, como que você, a Bia, né, com 27 anos você tem? 27 anos. 27 anos, como que você vê isso, né? Porque a gente precisa ser permeável ao novo que vem, porque senão a gente fica a reboque, fica para trás, né? E como dosar isso de maneira a não destruir esses valores culturais aí? Você acha que tem solução isso? Olha... Ou é um rolo compressor que a gente não segura? Eu acho que é um rolo compressor, é uma coisa bem dicotômica. Por quê? Eu creio... Vocês já conversaram com as artesãs também, né? Já 3 artesãs do barro. Tem uma conversa que eu escuto muito delas, dizendo assim: minha filha não quer aprender a fazer o barro. Meus netos também não. Por quê? E aí eu questionava, por quê? Porque antes era um programa familiar, você ia durante a tarde ali no centro comunitário fazer as peças, com mais de 20 mulheres. Não tem mais isso hoje. Por quê? Então a gente também tem que lembrar que esse sistema econômico que a gente vive, né, ele predispõe de abrir mão de algumas coisas. Então essas pessoas preferiram, né, os descendentes preferiram um trabalho mais seguro, vamos dizer assim. Porque se você pegar a arte hoje em dia, não é uma coisa muito interessante, né, para o nosso sistema capitalista. Então vejo que os jovens, eles estão mais ligados, antenados nesse mundo da internet, e eles querem o progresso, eles querem desenvolver novas habilidades, eles querem descobrir o novo. E os jovens que permanecem aqui na cidade também têm uma visão de mundo diferente, porque já é uma visão que já está interiorada essa globalização que veio por meio da internet. Então, sim, acredito que a geração antiga, a geração nova, está se afastando dos valores da geração antiga. E essa geração antiga não quer abrir mão de seus valores para se integrar em um mundo globalizado. Então, para mim, é um caminho sem volta. Isso é já uma opinião. É um caminho sem volta. Eu acredito que quando você abre mão do pouco que da sua cultura, dos seus processos vividos em comunidade, para buscar algo, né, para se colocar em um mundo de trabalho hoje em dia, você tem que abrir mão um pouco da sua identidade, porque aí você vira um trabalhador, você é uma massa trabalhadora e você tem regras a cumprir. Você não vai ter aquele meio-dia, depois de um dia de roçado, que você vai se juntar lá com seus amigos, você vai fazer, né, um puxirão, como era chamado antigamente, com comida, com dança, com conversa. Não existe isso no mundo de hoje. No mundo globalizado e voltado a essa questão do mercado, do consumismo, e os jovens querem mais e querem não é uma crítica, tá? Porque eu também sou uma jovem bem consumista, mas é a questão de se pensar nos valores que estão sendo deixados para trás, que essa geração ainda se agarra a esses valores. Não, aqui vai ser desse jeito, aqui não vai mudar. Então já tivemos várias pessoas que vieram com ideias inovadoras, modernas, que não foi aceito pela comunidade. Com esse medo, sabe? Que essa cidade grande entre aqui e acabe com o que foi construído na coletividade. Quer que eu mude mais um local? Por causa do sol, né? É. Quer ir no banheiro? Não. Não. Você foi dedicado que você estava com dor de barriga? Não, é nervoso. É nervoso? Tá falando. Eu não sou muito adepta a câmeras, assim, é bem diferente. Mas você já foi filmada antes? Já. Então agora você imagina como que seu avô e sua avó sentiu, né?
Eu falo, avó. Aí a avó ficava, por que esse negócio da minha cara? Tira esse negócio da minha cara, não vai pra gravar. Ô Bia, Diga. vamos passar então para aquela parte que você gostaria que o seu trabalho fosse, né? Ah, sim. Que eu acho que pode ser interessante você contar como que você via, né, aquilo, como você recebia aquilo dos seus avós, né? O que a criança sentia, né? E que mundo que você formava a partir daquilo. Certo. Conta pra nós? Conto. Vai lá. É com você. Certo. Olha, como eu falei, né, de início, eu creio que toda pessoa nesse mundo tem uma missão. Venha para o mundo com uma missão. E eu não acho normal hoje, observando meus alunos, observando meus sobrinhos. Você pode falar olhando pra mim, não precisa olhar pra câmera. Ah, tá. Uma criança de 12 anos ficar indo em cemitério, ver quem tá enterrado lá. Oh, essa pessoa. Então, eu tinha uns passatempos meio estranhos, sempre voltados a querer entender o porquê das coisas. Vô, mas por que daquilo? Mas por que o seu cavalo, né, tem esse nome? Por quê? Por quê? Por quê? Então, aquela criança questionadora, hoje é uma pessoa que ainda questiona pra caramba, mas que não perdeu aquela visão infantil de tudo é mágico. Então, pra mim, aquilo era mágico. Estar com os meus avós era mágico. Sentir o afago, o carinho. A família do seu Vitório, da Dona Dita, é gigantesca em termos afetivos, né? Não só de laços sanguíneos, mas é um senso familiar que eu tenho que nasceu com eles. Dessa questão de você ajudar o próximo, de você ouvir, mais ouvir do que falar, que você ter humildade. Então, quando eu fui estudar fora, a minha bisavó chegou assim e falou: filha, precisa 3 coisas nessa vida para você se dar bem, para você ser bem sucedida. Você precisa ter fé no Nosso Senhor, você precisa ter humildade e você precisa ter coragem. E eu sei que coragem você tem. E a humildade, ao contrário do que muitos falam, não é uma fraqueza, é uma forma de admitir a sua pequenez perante o mundo. Então, hoje eu percebo quão pequena eu sou pelo tamanho do que a história é, do que as gerações passadas passaram, do que foi necessário para eu estar aqui hoje, dos sacrifícios das mães, das avós, do sofrimento de uma população massacrada, questão dos indígenas, né, da escravidão. Então a história sempre veio para completar essa parte de dúvida que eu tinha, que eu tenho. Então você acha que a gente já seria predestinado e que essa missão nossa seria... Eu acredito piamente que nós temos uma missão. Hoje, mas né, você é católica? Estando na educação, eu cresci num berço católico, mas eu tenho muitas outras crenças por trás do catolicismo. Então, eu acredito nisso da missão, porque era uma coisa que a minha avó falava. Gente, minha avó pra mim, meu Deus, você tem uma missão, não é possível, né? Da história de vida, do meu nascimento, eu estar aqui hoje. Você teve um nascimento difícil? Dificílimo, muito conturbado. Se quiser falar sobre isso, eu acho importante. Eu nasci de 6 meses de gestação, né? Minha mãe, ela entrou em trabalho de parto muito cedo. E nisso a doutora que ia fazer o parto dela falou que a criança já estava morta. Que ela não tinha barriga, não tinha nada. Ah, essa criança é só para acabar com a sua dor. E aí ela conta que chegou no hospital, chorando. Foi ter o parto e uma moça falou pra ela, uma moça que estava lá no quarto, falou pra ela: olha, sua bebê vai nascer viva, porque o médico não é Deus. O médico não sabe de tudo. E aí eu nasci chorando, e essa moça falou que ia nascer chorando, que eu ia nascer viva. E depois de um tempo a minha mãe conta que foi e conversou com essa moça: nossa, obrigada pelo apoio que você me deu. Aí ela falou assim: viu, mas eu não estive na maternidade esse dia. Aí, não estive. Aí, primeiro mistério, né?
E aí minha avó conta também que pediu muito pela minha vida, quando eu fiz a cirurgia do pé, uma imagem de Nossa Senhora que tinha no hospital. E quando ela voltou a agradecer, aquela imagem também nunca tinha estado lá. Então, todos falavam, essa menina é um milagre, essa menina é um milagre. E eu, né, sem entender muito bem, hoje eu entendo a força da fé dessas pessoas. É uma fé muito grande que transcende espaço, transcende tempo. Mas eu creio sim na missão que cada um tenha nessa vida. Que nem todas as pessoas vão se contentar com uma vida trabalhando, com a vida com a família. Cada um tem um nicho diferente e deve aproveitar essa força que vem de dentro e que pede para fazer as coisas. E quando que você se deu conta que você tinha essa missão? Assim, Olha, conscientemente. Conscientemente, acho que foi no segundo ano do ensino médio, eu tinha um sonho de fazer enfermagem. Aí eu fui fazer uma visita. Você queria sempre a coisa do cuidar do outro, Cuidar né? do outro. Ligada no outro, e eu né? sempre tive isso com cuidados mais velhos. Eu nunca fui muito da parte de ficar com os da minha idade. Mas eu ia atrás da pessoa mais velha para entender. Então, eu queria fazer algo voltado para pessoas, cuidar de pessoas. Aí eu fui na faculdade de enfermagem que tem aqui perto e vi sangue. Eu caí dura no chão. O sonho de enfermagem foi pro buraco. Por sangue abaixo. Aí eu tinha uma professora muito boa, a professora Mariana, de História, falou, Bia, você é de humanas, faça História. Pois é, eu gosto de História, vou fazer História. E aí eu percebi que a minha missão, ela está na educação. Eu creio que a educação é essa força motriz que muda as pessoas, que as pessoas mudam o mundo. Então, eu lia muito Paulo Freire, eu gosto muito de ler. Eu leio demais. Por ano, eu devo ler mais de 12 livros, porque eu amo leitura, de paixão. Então, eu sempre li muito, escrevi bastante também. Mas você lê assim na área da educação? Na área da educação, na área da história. Gosto muito também de histórias regionais. Adoro histórias regionais ligadas a povos distintos. A tese do Célio também, eu li inteira em 2 dias, sobre os indígenas de Itaporanga. Então é algo que me motiva. É a leitura e é passar o conhecimento para as pessoas. Eu gosto de passar o que eu sei. Olha, não é todo mundo que se interessa, mas de alguma forma eu estou atingindo alguma pessoa. 1, 2 estão sendo atingidos. E essas pessoas, elas vão me levar para sempre no que elas têm na cabeça delas. Tipo, alguns alunos até hoje falam comigo, eu não esqueço de você. E aí, eu acredito que aí está a minha eternidade. Porque o meu corpo é finito, mas o que eu passo para frente é infinito. Pois é, mas é a mesma coisa que seus avós fizeram com você, Exatamente. né? Eles ainda estão aqui. E que eu acho que a escola, né, o ensino, o aprendizado, antes de existir a escola formal, era feito dessa maneira, né? Feito dessa e forma. isso não acabou. Apesar de tudo, apesar da escola, não acabou. Né? Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? E mesmo na internet, acontece. A rede social, não é por acaso que a rede social é o mais forte da internet, porque a gente quer se juntar, a gente quer se ligar para ver o que o outro faz, para trocar com o outro ainda, né? Sim, não está sim. morto, isso é humano, né? É humano. A gente tem essa necessidade de conhecer e se descobrir e se redescobrir. E através do outro também. Através do outro também. Eu acredito que quem não percebe o outro como parte de si está perdido nessa vida, né? Tantas pessoas que eu vejo com arrogância, eu sei mais, eu sei tudo, principalmente na academia, na universidade, eu sei tudo, você ainda é pequena. Mas quem disse que eu quero ser grande? Tá bom desse tamanho, né? Querer ser mais, pra quê? Então, eu gosto muito, mas muito mesmo, dessa região, dessa cidade, mas principalmente da minha família, porque foi ela que me deu esse senso de ser pequeno e de ajudar as pessoas. O que você puder fazer, a minha avó falava assim, trate bem o filho dos outros lá fora, viu, filha? Porque aqui, quem vem no meu portão para qualquer coisa, eu vou ajudar. Porque os meus filhos lá fora vão estar precisando. Então, trate todo mundo bem. Eu também vejo essa questão dela como respeito.
Fé, coragem, humildade e respeito. São os meus valores que eu trago comigo, que eu dissemino para os meus alunos e que eu tento fazer nos meus trabalhos, na escrita, que eu gosto bastante. Então, assim, é uma monografia hoje que eu não daria para o senhor ler, sinceramente. Esses dias eu li, eu falei, gente, eu escrevi isso, horrível, tem que arrumar. Então, já achei muitos defeitos, quero refazer, quero fazer esse livro de uma forma, assim, dedicar a essa população. Olha, isso aqui somos nós, isso aqui não faz parte só de mim, da minha família, faz parte de todos. Nós estamos aqui por causa de tal acontecimento. Vamos relembrar essa história? Vamos contá-la de novo? Vamos fazer uma história futura? E você falou contar de novo. Eu estou imaginando os seus avós contando para você e você formando assim o que eles acreditavam, né? E o que eles acreditavam que estavam fazendo quando eles passaram para você, né? Exato. Assim, eu sempre pergunto para as pessoas, é história de assombração. Tem gente que jura que viu, que é verdade e tal, e tem outros que acham que é uma besteira, né? Eles deviam contar, porque você mesma falou do Saci, da Caipora, né? Se eu contar pro senhor que eu acredito. Então conte. É isso mesmo que eu quero escutar. Eu acredito, pois a minha bisavó, vou contar agora, ó. Ela tinha uma foto 3x4 de um lobisomem. Uau! Não, isso aí é tudo que eu quero na vida, registrar uma assombração. Sim, e ela mostrava com orgulho, assim, ó, o lobisomem, aquela criançada. 3x4. 3x4. Será que ele ia fazer o carteira de identidade? Ai, então, eram coisas assim que, né, aquela criançada não tinha TikTok, não tinha nada disso, ficava, aí eles contavam as histórias, aí a gente via atrás da casa, ó, escutei um barulho lá, era passarinho, é o lobisomem, aí os pequenininhos, saía correndo, e a gente ia assustar os pequenininhos com essas histórias, então, tipo, isso eu não pude colocar nada no meu trabalho, né? Já Sim. Convenhamos, que não seria nem pertinente, eu ia tirar um 0 na monografia. Mas de história, de Saci e de redemoinho que levava as pessoas. Direto eles contavam. Direto. Pedro Malas Artes contava também? Contava também o Corpo Seco. Corpo Seco. Meu Deus, o Corpo Seco, meu avô, minha avó estava grávida, ele foi com ela até o local do Corpo Seco. Aí ela ficou orando dentro do caminhão e ele ficou lá, Corpo Seco, vem, eu vou te levar. Mas peraí, o seu avô fez isso quando Meu a sua avô avó fez estava isso. grávida? Mas por quê? Dentro do caminhão, porque ele queria levar o Corpo Seco até a barreira, para ganhar o prêmio, né? O dinheiro. Então, é porque aqui tem uma coisa de prêmio, porque na minha região não é assim. Lá tem um prêmio. Aqui tem prêmio, que ele é rico. Grana. Então, só que tem que levar ele nas costas. E aí a minha avó orando dentro do caminhão, e ele falava, mulher, para de orar, senão o Corpo Seco não vem. Pelo amor de Deus. E ele esperando o Corpo Seco. E nós, crente, que o Corpo Seco ia aparecer. Né? Porque tem aquela coisa da fantasia, de você fantasiar. E olha, isso é um mundo na infância, isso é mágico. Para a criança isso é mágico. Eu não tenho filhos. Mas eu penso, se um dia eu tiver filhos, nossa, eu vou traumatizar minhas crianças falando de lobisomem. Você vai contar essas histórias? Vou contar todas. Tudo que eu sei. O Celso está sabendo disso? O Célio está sabendo? Não. Então, tipo... Eu fico sabendo agora, ele está dizendo. Traumatizar as crianças, sabe? Aí a história da bruxa, sexta-feira à noite, não pode sair de casa a partir de um horário. Você acha que seus avós estavam contando isso para você com a intenção de te educar, de te formar? Era isso? Também. Ou era só de entreter ali? Tem a questão do Vocês não darem trabalho para eles. Exatamente. Tem essa questão também, porque criança naquela época era... Mas também tem uma base formativa que você parar para pensar. Vai contar uma história lá da bruxa que não pode sair de casa depois das 6 horas. Bom, aí já resolveu que à noite à noite não tem criança na rua, sexta-feira. Então você já consegue, assim, de uma forma pedagógica, né? Pedagogia do trauma. Inventei agora esse termo. Pedagogia da porrada. Da porrada. Você consegue ali formar um ser humano. Tipo, eu estava em formação. Hoje eu formo pessoas. Então, acredito que todo mundo forma pessoas. Meus bisavós, sem estudo, sem ensino médio, sem faculdade, eu acredito que eles tinham mais conhecimento do que pessoas que trabalham comigo com graduação.
Então, olha, filha, se você sair com o cabelo molhado, com o pé no chão, você vai ficar doente. A criança faz o quê? Faz o contrário e fica doente. Para aprender, né? Para aprender. E aí ele olha e fala, para você aprender. Então tem essa questão formativa também. Tantas pessoas que criaram seus filhos dessa forma, 10, 12, 15 filhos, todos nesse mesmo discurso, né? E todos estão bem hoje, passando aí sabendo passar pelas dificuldades da vida. Por quê? Porque tiveram bases sólidas ali no passado. Bases sólidas de respeito, de solidariedade. Ô Bia, eu tô pensando aqui porque o Célio, antes da gente começar, ele me perguntou por que eu comecei a fazer esses vídeos, né? Justamente porque eu convivi muito com o pessoal da roça e eu percebi neles uma sabedoria que eu não via no pessoal instruído, o pessoal da cidade, né? Sim. E aí, porque quando eu fui morar na roça, eu fui perguntar como se fazia uma casa de pau a pique para quem sabia fazer e não para o pessoal da universidade. A árvore que eu cortava, o mato que eu podia usar, né? A época de plantio e tal. E aí eu te pergunto, né? Você foi nessa psicologia do trauma que você acabou de criar aí. Como que você faz com os seus alunos hoje, né? Para passar esses mesmos valores que eu acredito que você queira passar, sem ser da maneira mais traumatizante que nem seus avós fizeram. Como é que é? Olha... Você inventou uma pedagogia sua? Como é que é? Eu uso, sim, bastante a pedagogia do trauma, né? Você usa também? Eu uso bastante. Você não abre mão assim, das palmadinhas, né? Exatamente, com o ensino médio você tem que ser assim, ó, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas a gente tem a questão também, eles eram o pessoal lá do passado sem educação, tal, que na verdade com muita educação, né? Sem instrução formal. Isso. Eles eram super educados. Mas essa questão do... Mas tinha muita coisa do medo, né? Do que medo. era educado através do medo. Tinha muito isso da questão do medo. Mas também, em certos momentos, havia o diálogo. Com a vara na mão, mas tinha o diálogo ali. Ah, é? Então... Na sua família tinha, sim, então? Porque a maior sim, parte a maior que eu escuto parte, assim, não. os pais não falavam. Eles só olhavam, o filho já sabia o que Já tinha que sabia. fazer e não tinha conversa, né? Na sua família tinha diálogo? Sim, Ah, encontrei então muito diálogo. Sua família foi, ou você foi em busca do diálogo e conseguiu, né? Exatamente. Eu sou muito diplomática, sabe? Ah, Aquela tá. filha diplomática. Mas com os alunos você tem que entrar no mundo deles, primeiramente. Eu acho que isso é o segredo. Você Falar a tem que linguagem entender. deles. Tentar o aluno dá muito problema. Peraí, vamos olhar a situação dele. O pai tá preso, a mãe é usuária, ele tá no abrigo. Tá, vou sentar com ele, vou conversar com ele. Eu tinha uma técnica, aprendi com a minha mãe, que é professora também. Se o aluno faz qualquer coisa na sua sala, te desrespeita, você senta com ele depois e olha nos olhos dele. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Eu quero entender, porque eu vou te ajudar. Eu acho que isso já é o principal que você tem que fazer. Você né? quebra aquela barreira que ele tem de que você é autoridade e você vai mandar ele para a diretoria. Eu lecionei 3 anos para o ensino médio, não tinha problemas com os alunos, porque você tinha o diálogo. Olha, se vocês me ajudarem aqui, a gente vai ter 5 minutinhos depois, livre. Aí todo mundo se empenhava naquela atividade. Para ganhar 5 minutos. Para ganhar 5 minutos. São trocas, né? Você olhar para o outro e compreender o outro. Legal. Então você gosta de dar aula? Eu gosto de dar aula. Gosto muito de... Eu gosto Porque de eu ensinar. escuto muitos professores falando assim, eu não vejo a hora de me aposentar, né? Não é fácil. Vou falar, tem dia que você quer usar realmente a pedagogia da porrada. Mas é paciência e amor. Se não tiver amor naquilo que você faz, esquece. Eu vou fazer pedagogia pelo dinheiro. Como se ganhasse muito. Não vai ficar. Não fica. Se você não dedicar o seu tempo, que o tempo para mim também é uma forma de demonstrar amor. Claro. Se você não demonstrar amor naquele ser, nada vai ser feito, nada vai ser construído. Legal. Ô Bia, um dos motivos de eu estar aqui, eu percebo que o pessoal que tem me convidado, né, eles querem muito melhorar a vida da cidade, da comunidade, e o turismo está me parecendo que é uma das saídas mais viáveis, né? Que o pessoal está encontrando, né?
E aí eu te pergunto, né? Você como nascida aqui, né? Você mora aqui agora ou não? Agora não. Agora não, mas você tem uma ligação forte Muito com aqui, forte. né? O que você diria que essa cidade tem, né? A cidade e o entorno como uma opção para um turista, interessante para o turista? Do turista? É. Olha, a questão do turismo, para mim, ela atravessa diversas problemáticas. Eu acho que sim, nossa região tem assim uma riqueza muito grande ligada ao ecoturismo. Mas se você for analisar a estrutura da cidade, Para receber esse para turista? receber, nós não temos, é praticamente zero. Hum. Então, como você quer chamar o turista, né, fazer aquele turismo de placa, bota a placa e tá, e arruma o caminho, arruma a estrada, se esse turista chega, não tem um restaurante, não tem um lugar para ficar aqui dentro da cidade, não tem uma opção de lazer que não seja o ecoturismo. Então, eu acredito que nós estamos engatinhando, não só Bom Sucesso de Tararé, mas a região como um todo, tá? Engatinhando nesse processo de perceber que o turismo também é investimento. Turismo, investir pesado, então, no ramo de infraestrutura, no ramo de alimentação, no ramo de construção. Com o turismo, você precisa de estrutura, e para ter estrutura, você precisa de trabalhadores de fora. Aí vem a questão que o pessoal aqui é polêmica, né? Vem gente de fora, perigoso? Perigoso. Perigoso? Então, até o pessoal mais antigo, assim, é avesso a essa ideia, pela questão dessa nova, né, abordagem de pessoas novas na cidade. E É ameaçador, né? é ameaçador, né? É uma coisa que ameaça, mas que também é um futuro promissor. Mas um futuro para daqui a 10 anos, E você acredita que o poder público tem que interferir nisso? com certeza. Tem, A porque eu minha tô vendo principal. assim, por exemplo, eu tô na pousada agora da Nara, né? E tem uma outra pessoa que está fazendo também ali, que eu acho que é o Riva que está construindo, esqueci. Mas são 2 lugares que vão acolher turistas. Eu não sei se tem outros aqui, né? Não. E são particulares que estão fazendo por conta deles, né? E essa firma também que faz ecoturismo, né? Turismo de aventura, não sei, Verdejar parece que chama, né? Também é particular. Particular. E aí você acredita que tem que ter o poder público? Você acha que sem ele não vai dar certo? Não, sem ele não dá. Eu acredito que o poder público ele também tem essa função de intervir e fiscalizar no que está sendo feito e promover ações que ajudem lá o microempreendedor, o médio empreendedor, Favoreçam, né? que favoreçam para que eles também, porque o pessoal que está investindo agora, ele é de fora. Porque o daqui não vai, né? O daqui não vai. Não. E tem empresário aqui. Só que por que ele não quer investir? Porque ele não vê retorno a curto prazo. Porque aqui o importante é retorno a curto prazo. E se eles já devem ter, os empresários daqui já devem ter as atividades que eles estão desenvolvendo, e eles Sim. não vão querer arriscar numa outra que um outro pode nicho, ser, exato, que vai dar um gastinho agora, mas talvez dê um retorno. e que vai atrair Então- valores que podem ser que conflitem com os dele, né? Conflitem com os dele, exatamente. Então, o poder público ele deve estar ativo nessa questão de fomentar com que essas pessoas tenham condição de abrigar um polo turístico. Eu creio que, né, nós somos uma cidade jovem e uma cidade que, se você pesquisar no IBGE Cidades, apenas 8% da renda total é oriunda do município. 92% vem de estados e municípios. Ah, tá. O município é extremamente dependente de fora. No entanto, tem empresas grandes Empresas aqui, grandes. né? Que talvez por incentivos fiscais acabem não deixando imposto aqui, né? Exato. É isso que acontece? É isso que acontece, com Uau. muita frequência. Então você vê ali um poder público engatinhando e pouco instrumento financeiro, né? Você tem que correr atrás de emenda, mas para onde essas emendas serão destinadas? Será que também essa questão do poder legislativo compreende a importância desses trâmites de correr atrás, né? Hoje, não falando mal, mas precisamos de legisladores com uma certa capacidade intelectual para compreender as demandas
do município. E para isso eu acho que precisa fazer o que você fez com seus alunos, sentar e olhar no olho e ver qual é a demanda. Então, meu querido, vamos lá conversar aqui. Tem muita questão, cidade pequena é assim, aqui é assim, são famílias, já percebeu, né? Famílias Não, mas toda cidade pequena é grandes assim. e famílias que se conflituam ali entre si. E vamos dizer que tem um ótimo profissional, mas ele é da família de fulano. Então, não. Deixa pra lá. E não tanto na capacidade, né, que essa pessoa vai poder agregar ao município, agregar ao turismo, agregar à educação. Você não vê a questão prática, mas a questão pessoal. Isso para mim é o maior erro, o que me fez também querer buscar em outras cidades esse desenvolvimento profissional. A questão da minha família estar ligada à educação, quase toda, abriu brecha para dizer, ela está na escola porque fulano ajudou. Então não, vou construir a minha trajetória em outro lugar e voltarei aqui para... Então teve essa intenção também, esse cuidado. Esse cuidado, exato. Eu sou uma pessoa muito pacífica muito pacífica mesmo. Eu penso que tudo a gente resolve com diálogo. Infelizmente é difícil encontrar alguém disposto a dialogar nessa questão do poder municipal, dos incentivos, coisa que eu amo, estudar política pública. Adoro. Adoro. Olha, então eu falei, trouxe você para o campo certo, né? Gosto bastante. Aprendi muito, muito também com os antigos, naquele período, né? Vamos colocar aqui nos anos 50, 60, onde existiam os inspetores de quarteirão. Então, eu acho muito interessante isso, porque as pessoas nem sabem o que é esse tal de inspetor de quarteirão, que é uma autoridade, né, que eu acho que era, assim, eleita consensualmente, né? Exato, de forma comunitária, eleita, para cuidar das demandas da localidade. Conta qual era a função do inspetor de quarteirão, que eu acho muito interessante. Eu gosto demais, gente. Meu avô tinha uma medalhinha. Ele foi inspetor de quarteirão? Foi. O inspetor de quarteirão... Fazia às vezes de prefeito, juiz, policial, de apaziguador, de conflito. Então ele estava ali para resolver os problemas, que o poder público lá de longe estava muito distante. Então nessa questão, a atuação mais na parte da segurança, né? Aqui era um local muito violento no passado. A gente tende a idealizar o passado, né, como um lugar mais seguro, né? Que a violência está hoje só, né? Exato. Se você reparar antes e agora mil maravilhas. Mas você tinha muito assassinato, muito roubo. Resolvia individualmente os conflitos, né? Aliás, teve uma política da época dele que eu acho primorosa, que foi assim, uma política que gerou muita controvérsia aqui. As casas eram feitas de sapê. Sabe o sapêzinho? Cobertura, né? Cobertura de sapê. Mas dava muito problema, porque aí chamuscava o fogo e queimava. Era fácil quando você não gostava do vizinho, botavam fogo ali, que ninguém sabe quem começou, né? Exato. E aí o meu bisavô chegou e falou, não vai ter mais casinha de sapê. Jura? E aí todo mundo, Eu ia ser um que ia achar ruim, né? Eu amo teto de sapê. E aí todo mundo ficou meio assim, é um absurdo. Mas aí acabou, morte de criança por queimada, casas que se acabaram assim em questão de minutos, não teve mais. Olha só. E eu falei, gente, isso é uma coisa que lá uma pessoa sem instrução formal pensou, olha, vamos acabar com esse problema aqui. Então era a pessoa que resolvia os problemas ali naquela comunidade. Né? E recebia um valor. Recebia um valor? Recebia um valor, mas não era um valor tão alto, era um valor simbólico. É como se eu te deixasse como porteiro de um lugar. Ó, você vai cuidar, tô aqui. Pá. Mas quem será que pagava isso aí? Era a prefeitura, o estado? Eles recebiam diretamente das delegacias. Então eu acredito que era ligado ao poder municipal, né? O poder municipal estava lá de Tararé, né, que a gente esteve, ficou um longo período, dependendo da cidade de Tararé, foi emancipado em 93, foi o primeiro ano político, né, teve aqui. Aliás, a lei orgânica municipal é cópia e cola da lei orgânica de Tararé. Você não tem nenhuma vírgula, assim, tá igual, só muda o nome do município. Foi criado também por pessoas de Tararé. Então aí a gente vê, eu lembro que eu me questionei muito quando chegou nessa parte,
porque você tinha muitos homens envolvidos, homens lá de Tararé, aqui da cidade, o ex-prefeito, o seu José Pedro, né, envolvido nessa questão de autonomia para o município. Nós precisamos de autonomia, precisamos de pessoas daqui que trabalhem para o bem do povo. Não podemos estar importando mão de obra pensante. Nós temos que ter a mão de obra pensante aqui. Isso até hoje é um desafio, acredita? Acredito. Você falou de duas coisas aí, né? Importar de fora e a mulher, e o feminino, né? E o feminino, que é uma questão latente também. Se você pega os últimos comandos práticos mesmo do executivo, você vê majoritariamente homens. Brancos. Mulheres brancas, né? 2 mulheres. Mas essa questão também do negro, que aqui é uma cultura que eu notei que ela é forte, mas ela não se identifica como cultura negra. Não se identifica. Já tive alunos negros que na certidão de nascimento estava branco. Porque não tem essa questão do reconhecimento. O povo aqui se reconhece como gaúcho, a maioria. Eu sou gaúcha. Sei. Não. Interessante. E assim, e religiões afro, tem aqui também não? Afro-brasileiras? Muito pouco. Algumas pessoas... Escondidos. Escondidos. Espíritas, testemunhas de Kardecistas. Jeová, kardecistas. Primordialmente são as religiões neopentecostais, né? Que é em todo o Brasil. E a religião católica. Que ainda tem aqui no município, pelo menos, um poder decisivo. Em certas ocasiões, como usar a praça municipal. Para a festa do Divino, para Corpus Christi. Exato. Tem essa questão. A igreja era muito forte antigamente. Até hoje, mas antigamente era mais. Era mais, né? As pessoas doavam terreno. Aqui que você está vendo, essa parte de baixo, era tudo da família. E aí a família foi doando para quem? Para Santo Antônio, para Santa Cruz e para São João Batista. Você doava para o santo, você não doava para a igreja. A igreja vendia um lotinho, a cidade ia surgindo. Que interessante. Eu vou doar para São João Batista. Doava. E aí a cidade foi crescendo em volta da igreja, que esses lotes que foram doados por grandes famílias aqui, né? Família Teixeira, família Rodrigues. O Sérgio está falando que até hoje existe a doação de terra. Então é bem interessante. Realmente, essa questão da religião na vida das pessoas, né? Tanto que a gente está aqui do lado da capelinha, né? A sua família. Muito católica. Essa capelinha foi feita através de uma promessa. Conta a história dela, então, boa. Antigamente era muito comum, né? Vou fazer uma promessa para tal santo, para acontecer. Minha avó era muito devota de Santa Rita de Cássia. Né? Então ela sempre pedia pela família, pedia pelos que estavam longe, pelos que estavam perto. Ela sempre falava assim, pelos que estão longe, pelos que estão perto. Hoje a gente tem, né, tinha primos em Portugal, na Austrália. Ela ficava, e os que estão longe, os que estão perto. Então eu verguei uma capelinha para Santa Rita. Essa capelinha a gente vai abrigar, a gente vai fazer os terços, a gente vai abrigar com Maria quando tiver, e vai fazer tudo em nome de Santa Rita de Cássia. Então essa questão, várias famílias aqui do interior, do bairro dos Campos, no bairro da Lumber, e tem a capelinha atrás da casa, que é feita através de promessa. Minha santa, se eu alcançar tal graça, eu construo uma capelinha para a senhora. E olha que interessante a questão da fé, né? As pessoas alcançam as graças, e aí é algo que interioriza nelas ainda mais essa fé, a fé no santo, a fé na igreja, que também é a fé nas pessoas da igreja. Até você não podia falar mal de padre perto da minha avó. Nossa, era excomungado. E aí a gente também, como historiador, já questiona um pouco, né? Esse poder da fé também para você validar atitudes humanas, atitudes nem sempre corretas, mas que pessoas ligadas à religião, à religiosidade. Bia, eu me lembrei agora que eu acho que a gente não situou no tempo
quando que os seus antepassados vieram do Rio Grande do Sul, né? Nós esquecemos de falar de data, né? Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Faça a linha do tempo aí pra gente poder se situar aí. Tá, a linha do tempo, essa linha que eu criei, foi assim, juntando documentação que eu consegui encontrar lá no cartório de Lagoa Vermelha de Passo Fundo, com a documentação aqui de Apiaí, e aqui de Bom Sucesso só tinha uma. Então, eu juntei essas 3 documentações e consegui montar. Não vai ser uma data exata, tá? Eu vou falar uma data aproximada, porque a data exata nós não temos registros oficiais escritos. Então, lá meados de 1870, nós tivemos a vinda dessa família, juntamente às tropas que vinham lá do Rio Grande do Sul até a cidade de Sorocaba, os tropeiros. Então, você tinha, né, desde o século Isso XVI... corresponde a algum fato político lá no Rio Grande do Sul, não? Não necessariamente ao Estado. Você tinha, sim, como, né, eu recolhi no depoimento, uma certa divergência política na cidade de Lagoa Vermelha. 2 grupos políticos. Bem localizado, né? Bem localizados, e que existia uma briga que chegou até a ter morte de ambos os lados. E aí, para a questão de você escapar de uma perseguição política, era mais fácil do que ficar lá, né? Perderam terras, perderam gado, mas conseguiram escapar com a família toda para cá. Chegaram sem nada na cidade de Itapetininga. Eu creio que também por volta, né, meados de 1970, 1972. 1800, perdão. E aí, lá na cidade de Itapetininga, nós tínhamos ali uma família que tinha caçava bastante. Então ali não era uma cidade muito apta, né? Então antes você tinha um cavalo, você ia conhecendo os locais para você caçar. E aí, bom, eles ficaram sabendo de um lugar que era muito bom e que não tinha gente. Não tinha gente, tá? Não tinha gente. Vamos pra lá. Tá? Pegaram as coisinhas de Itapetininga, tá? Chegaram aqui por volta de 1880, 90. Isso é uma conta que eu realizei fazendo tudo que a minha avó contou, dados, né? Eu fui cruzando. E aí, como não tinha ninguém, entre aspas, né? Eles se apossaram. Eles se apossaram. Só que essa terra tinha gente, sim. Tinha os indígenas, né? Da tribo dos Caigangue. Aí eu tentei perceber como que se deu essa aculturação dos indígenas e dos gaúchos, dos descendentes que vieram. Ela não foi pacífica. Então você teve o quê? A introdução da Igreja Católica aqui. Era uma igrejinha de madeira. Então aqui teria sido uma região que ainda estava na mão dos indígenas. Estava na mão dos indígenas. Que não foi objeto de exploração porque não tinha ouro, não tinha outra coisa. E era um local de muito difícil acesso. Difícil acesso, como tá? Você pode muito acreditar. Região pedregosa, não servia para Exatamente. plantio, de repente. Então, no que eles encontraram essa terra vazia, começou a derrubar a mata e criar ali os seus assentamentos. E que eram enormes, enormes, enormes. Essa população, ela foi sendo varrida e não houve assim, eu nunca ouvi nos depoimentos, também nunca, nem dos próprios remanescentes indígenas, de conflitos armados. Mas eu não descarto essa probabilidade. O que eu acredito que tenha ocorrido, uma aculturação forçada. O catolicismo chega, aí você tem o batismo das pessoas, você tem aquela coisa de uma sociedade que está se construindo e precisa se manter com a sua cultura intacta. Então, o meu bisavô, a mãe dele, foi caçada a laço no mato. Ele contava isso, caçada a laço. Eu fico imaginando isso, esse negócio de caçar laço, porque todo mundo fala a mesma coisa. Minha bisavó era bugra, foi caçada a laço, né? Isso é real, é um fato, é uma alegoria? Você imagina algo muito romântico, né? O cara com cavalo, laçando. Na verdade, é sim real. As pessoas eram caçadas, né? Mas não dessa forma. Elas eram... De repente eu fico imaginando, acuados, sobrou só as mulheres, catou a mulher e levou. Exato. Não é uma coisa, a paixão, o amor, a fantasia.
eles levavam essas mulheres, essas crianças, elas tinham que abandonar totalmente a sua cultura, né, deixar seus modos de vida e começar a viver como os novos colonizadores. Legal. Então, você tinha também a questão dos abusos, né, sexuais, começaram a nascer crianças búlgaras, e aí você vai formando uma nova sociedade que nasce pela violência, que nasce pelo silenciamento desses conhecimentos. Eu não achei nenhum documento que possa provar, tá? Mas nos relatos a gente tem a menção a escravos de família. Aliás, existia uma escrava chamada Paula, que trabalhava para a família Rodrigues. Então você tem um povo que foi silenciado. Por que a gente não conhece a história deles? Porque eles foram silenciados, foram aculturados. Você conhece a história do tropeiro que veio como um herói, que desbravou essas terras e os demais. Então, tem esse esquecimento. Eu acho que está um momento bom para a gente interromper você. Quando eu cheguei aqui, eu vim conhecer um pouco da história de Bom Sucesso de Tararé. Mas aí, o seu companheiro, o Célio, eu já joguei a conversa e ele falou, puxa, você está falando com a pessoa certa, porque o trabalho dele foi, pós-graduação? O que é? É de mestrado. Mestrado dele foi do ponto de vista dos indígenas e vai contar um pouquinho dessa história. Você fica chateado se a gente botar ele para conversar agora? Não. Você deixa? Pode ser, mas só que é do lado dela. Né? Então, vocês podem sentar os dois, O Hugo já está aí aqui do lado. Então vou botar o microfone em você. Não estava preparado, hein? Não, mas aí que é melhor quando não está preparado. Ah, meu Deus. Vamos botar aqui. Não, Eu acho que eu vou precisar ir ao banheiro. Vai Pode lá? gravar aqui. Então tá. Para aí, Mas você então. sabe que eu também? Vamos todo mundo, então? Vamos no banheiro? Tô Vamos no precisando banheiro. mesmo. Tô todo mundo precisando. Uma Vamos lá. água.